Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui para dar algumas orientações a respeito de como vocês podem aproveitar melhor o conteúdo do canal. Essas explicações e orientações que eu vou dar, eu resolvi falar depois de alguns questionamentos, algumas ideias foram levantadas aqui ao longo desse tempo. E eu achei que esse é um momento bastante oportuno para falar sobre isso. Algumas vezes as pessoas me perguntam, levantam o questionamento do porquê que eu gravo os vídeos sem acompanhamento. Elas me perguntam se não seria melhor para entender, mais fácil de assimilar as ideias se os solos fossem gravados com acompanhamento. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Na verdade é o acompanhamento, ou se não encontrar o acompanhamento teria que ser um playback, né? Mas aí se não encontrar o playback seria a própria gravação da música original comigo tocando junto. Então eu vou falar aqui um pouco sobre isso. Acho que vale a pena vocês pensarem um pouco sobre o que eu vou falar aqui. Primeiro é o seguinte, eu vou falar um pouco a respeito de tocar junto com a gravação. Esse é sem dúvida nenhum um procedimento muito utilizado por todos nós assim para estudar, para treinar, para memorizar a música. Ele é ótimo, é usado há muito tempo, inclusive hoje em dia quando a gente ouve música em computador, no celular, no tablet, a gente tem muito mais precisão assim para voltar nos trechos que a gente gostaria do que quando era com toca-fitas ou discos de vinil, né? Então, esse recurso tecnológico foi aí uma grande evolução. E aproveitamos muito bem, né? Isso aí, tocamos. Às vezes, quando a gente vai para algum lugar, a gente leva ou no celular ou no tablet a música gravada. Pode colocar lá no fone de ouvido, ficar treinando. Ótimo, fantástico. Porém, quando a gente grava, eu já analisei isso em vídeos que eu mesmo gravei e já vi em vídeos de outras pessoas tocando também. A... O som da sua guitarra se confunde com o som da gravação, o que prejudica um pouco a definição do que está sendo apresentado lá, né? Dificulta a gente identificar alguns erros, algumas falhas. Às vezes, por exemplo, uma nota sai mascada, mas como na gravação ela está saindo certa, aquilo acaba mascarando um pouco o erro. E isso dificulta uma análise objetiva do que está sendo tocado. Lembrando que a proposta desse canal é uma proposta didática e não uma proposta de performance. Então, a minha intenção é apresentar tudo com muita clareza para quem assistir minimizar o máximo que puder as suas dúvidas. A não ser que eu deixe o som da guitarra muito à frente do som da gravação, o que pode ser feito comigo deixando a guitarra bem mais alta que a gravação na hora que eu for fazer a filmagem.
utilizar uma mesa de som para separar o som da guitarra e depois poder aumentar na hora de uma edição de vídeo, eu utilizando um volume equilibrado, o som da guitarra vai se confundir demais com o som da gravação original. Se eu utilizar o som da música mais baixo do que a guitarra estando bem mais alta, dificulta muito ouvir a música e se encaixar adequadamente na parte rítmica, porque o som da guitarra vai acabar encobrindo um pouco. Isso dá o mesmo efeito de quando você está tocando ao vivo e o seu instrumento está muito alto e você não consegue ouvir os outros. Aí você perde um pouco a referência, acaba atravessando o tempo e tudo mais. Em relação a utilizar a mesa de som para que eu possa isolar o som da guitarra e depois colocar ele junto com a filmagem, primeiro assim, eu não tenho esse recurso, né? Eu não tenho essa mesa de som para fazer isso. E segundo que ao fazer isso já começa a entrar uma certa produção. Eu já posso começar a poder mixar a guitarra, o som da guitarra já começa a sair do âmbito acústico. Alguns ruídos de execução, como por exemplo o ruído da palheta batendo na corda ou dos dedos raspando e tudo mais, vão ser muito minimizados. Começa a ter uma certa produção aí e já começa a sair um pouco da situação real. E como a proposta do canal é uma proposta de trazer o realismo, não creio que isso seja uma alternativa muito adequada. Talvez futuramente, a hora que eu tiver uma mesa de som e fizer fizer alguns testes de gravação, eu consiga um resultado que eu aproxime bem do real e posso utilizar, mas no momento eu não posso contar com esse recurso, então eu uso a gravação acústica mesmo, com o microfone do celular captando o ambiente mesmo. Agora vamos falar um pouco da situação com playback. O playback é ótimo, com certeza. Ele é muito usado, inclusive, quando vamos nos apresentar sozinhos. Mas não é sempre que a gente encontra playbacks das músicas, né? Fora isso, quando você tem a banda te acompanhando, você tem mesmo que você consiga ouvir com mais clareza as notas do solo em relação a quando você toca junto com a gravação original, algumas coisas são encobertas também na banda. Eu já me peguei em algumas situações nas quais eu tentava tocar alguma coisa e aí eu não ficava muito satisfeito com o resultado, via algumas coisas sujando e tudo mais. E aí posteriormente eu descobri que na verdade aquelas sujeiras estavam lá na gravação original, mas a banda acompanhando encobria um pouco aquilo. Aquilo deixava de ser uma coisa que incomodava tanto assim, e a gente nem prestava muita atenção. E aí eu gastei algum tempo quebrando minha cabeça de, como é que eu posso limpar isso? Como é que eu posso minimizar isso aqui? E claro que assim, a gente sempre tenta reduzir esses problemas o máximo que a gente puder. Isso é claro se você julgar um problema. Tem gente que gosta, tudo mais, isso vai muito do jeito e do gosto de cada um tocar. Tem situação que faz parte e tal. Depende muito da sua concepção de tocar guitarra, da sua concepção de música. E isso vai da sua preferência. Mas
de qualquer forma, a banda também cobre algumas coisas. Tipo, às vezes corda solta que sobra, vibração de corda por simpatia, esse tipo de coisa. O playback, ele a maioria das vezes eu vejo playbacks de músicas instrumentais, mas eu vejo pouco assim de músicas cantadas, né? Tem, mas não é tão simples de encontrar. A não ser que você pegue o Guitar Pro e faça arquivos de playback com ele, mas aí fica com um som MIDI que nem sempre é legal, né? Outra coisa é o seguinte, esse solo mesmo que eu gravei essa semana, da música Rainbow in the Roses, a pessoa que me pediu, ao ouvir o solo, disse, nossa, tá estranho, ele tá soando diferente. E, na verdade, isso não é ruim, isso é bom. Porque eu acredito que para o nosso desenvolvimento musical seja importante desenvolvermos a habilidade de conseguirmos isolar os instrumentos auditivamente, ou seja, quando ouvimos a música em um disco, conseguirmos imaginar como cada instrumento soaria isolado. E o contrário também. Como quando ouvirmos cada instrumento isolado, imaginar como aqueles instrumentos soam se tocados simultaneamente. Isso é um trabalho muito importante para arranjadores, para compositores, principalmente aqueles compositores que gostam de compor todos os instrumentos. Isso é um trabalho muito utilizado em ensaios de orquestra, de corais, em que você tem os ensaios de naipes. Então, um dia ensaia só os violinos, outro dia só os violoncelos. Aí depois você vai juntando aos poucos os instrumentos. Então, assim, essa é uma habilidade, uma percepção que eu julgo importante a gente procurar desenvolver. E aí a mesma pessoa que pediu esse solo, depois foi ouvir a música original e falou, pô, é mesmo, o solo é aquele. Só que ele soa diferente. Então, assim, eu acho que a gente ouvir as coisas, perceber as coisas de várias perspectivas diferentes ajuda a gente a ampliar nosso conhecimento, nossa experiência, ajuda a desenvolver o nosso raciocínio, nossa consciência musical e uma série de coisas aqui, né? Então, assim, para que você possa ter um aproveitamento melhor do conteúdo, eu acho que vale a pena, depois que você assistir ao vídeo da apresentação do solo, você pegar e ouvir novamente a música, se você ainda não tiver ouvido. Se você já tiver ouvido, ouvir novamente a música original e comparar a sonoridade do solo com a banda em relação à sonoridade do solo sem a banda. Muitas percepções mudam demais, assim, às vezes coisas que parecem fáceis quando você ouve com a banda não são tão fáceis assim na hora que você ouve sem a banda. Muitas vezes determinadas coisas que você acha que é a guitarra que faz, você vai ver que é outro instrumento que faz. Até mesmo a percepção da velocidade, do andamento, da rítmica da música muda quando você ouve a guitarra isolada e ouve o som com a banda. Então eu acredito que todas essas análises, essa busca, essa pesquisa,
sejam coisas importantes para você se desenvolver musicalmente. Se você quer tocar um instrumento, se você quer ser um compositor, se você quer se aprimorar nas suas habilidades técnicas, no, no seu, nos seus conceitos de arranjo, até mesmo de improvisação, se for o caso. Eu acredito que essa habilidade seja importante você tentar desenvolver. Então, só recapitulando, é um caminho de duas vias, né? Uma estrada de duas vias. Você deve se exercitar para, quando ouvir a banda, imaginar como soa cada instrumento isolado, ao mesmo tempo em que, ao ouvir cada instrumento isolado, você seja capaz de imaginar como eles soam em conjunto. Pensando na música como uma arte para, não apenas para o entretenimento, mas para o nosso desenvolvimento cognitivo, o ensino, a aprendizagem, a educação, a medicina, como por exemplo musicoterapia, acho que todo esse raciocínio ele cumpre funções muito adequadas nessas áreas. Então, assim, ouça a gravação original, assista ao vídeo, ouça de novo a gravação original, assista ao vídeo de novo, quantas vezes você quiser, você julgar necessário, para você ir comparando como o solo soa isolado e como o solo soa com a banda. E você vai ver que muita coisa vai soar diferente. Isso vai te atentar a muita coisa que você nunca percebeu antes, que eu julgo que vai ser bom para você. Vão ter sujeiras que eu não vou conseguir, por mais que eu treine, resolver. E que às vezes em uma banda aquilo não faz muita diferença. Vão ter diferenças na percepção da velocidade, às vezes da afinação, às vezes notas que vão parecer erradas numa situação não parecem erradas na outra. O contrário também, notas que parecem certas numa situação não vão parecer certas na outra situação. E então assim, eu também quero estimular que você busque, você pesquise, você atice a sua curiosidade, porque tudo isso é importante, assim, a nossa mente deve estar trabalhando sempre, deve estar fazendo esforço, se exercitando sempre, para o nosso desenvolvimento por completo, assim, né? Muitas vezes, eu já tentei tirar solos, estudar, eu tinha muita dificuldade, assim, em conseguir tirar o solo com a banda inteira. Justamente porque o solo aparecia diluído no meio de todo o instrumental da banda. E minha percepção era diferente, claro. Assim, do que se eu ouvisse o solo isolado. A proposta do canal é uma proposta didática e includente. Então eu quero mostrar meios para que até mesmo aquelas pessoas com mais dificuldade, com mais carência de recursos, possam estudar, aprender, ampliar seus horizontes musicais, as suas capacidades, seu talento. Então isso que eu disse aqui, eu acho que resume isso tudo que eu disse até agora é a justificativa de o porquê que eu gravo solos sem o acompanhamento.
No fone de ouvido a música está tocando, eu toco junto, sim, para que o tempo fique correto, o mais correto possível, para que tudo esteja o mais afinado possível. Mas eu quero mostrar uma perspectiva diferente para você. Quando a gente quer conhecer algum assunto, nos aprimorar, ampliar nossa mente, nosso conhecimento, nosso raciocínio, é importante pegarmos alguns assuntos e procurarmos abordá-los das mais diferentes perspectivas existentes. Então eu quero oferecer aqui uma perspectiva diferente para você. Se você procurar na internet, se você tiver curiosidade para ouvir o solo tocando com banda, você vai ver gravações ao vivo, você vai ver que muitas vezes tem algumas adaptações. Existem também alguns guitarristas incríveis que fazem cover por aí tocando junto com a gravação e você ouve a execução dele perfeitamente sincronizada com a execução da gravação. Mas esse é um direcionamento mais para performance. O direcionamento aqui ele é para educação musical, para o ensino e a aprendizagem da música. E claro que se você tiver vontade de ver eu tocando com algum playback, com alguma gravação, você pode me pedir que eu gravo também, não tem problema nenhum se você tiver essa curiosidade. Mas e também se tratando da proposta includente, mesmo que você não toque ou não tenha muito interesse em aprender aquele solo, você vai ter a chance de ouvir aquele solo de forma isolada, a execução dele mais realista possível, e também, caso a parte das explicações não interesse para você, pois natural que ela seja mais direcionada para quem toca e tudo mais, o solo vai estar sempre gravado no início do vídeo, no primeiro minuto do vídeo. Então, caso você não tenha, você ache o vídeo muito longo e não tenha paciência ou não tenha tempo para ver, e você tem apenas a curiosidade de ver a execução, você pode assistir ao primeiro minuto do vídeo que você vai ver o conteúdo que você deseja. Depois você pode ir fazer as outras coisas que você precisa. Não há necessidade de você assistir ao vídeo por completo. Então é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido algumas dúvidas que vocês têm. Qualquer coisa vocês podem perguntar que eu estou à disposição para esclarecê-los. Desejo um grande abraço a todos, bons estudos a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar sua curtida. Grande abraço para todo mundo. Fiquem bem.